Pois é, minha gente querida, estamos aqui de volta. O assunto é realmente abrangente, é um assunto muito importante, de alta relevância, com relação ao ato de doar, né? Então, eu faço uma perguntinha aqui à Nájila. Durante a pandemia, o que foi feito pelo Hemossi para que as doações de sangue não ficassem tão assim baixa, né? Já que é tão importante, né? É isso? Com certeza, desde o primeiro caso aqui em Fortaleza, no dia 15 de março, né, do ano passado, o Hemossi adotou medidas de cuidado e proteção em todas as nossas unidades, seja aqui em Fortaleza como no interior do estado. Então, a gente colocou o distanciamento entre as cadeiras para evitar o contato físico, né, entre os colaboradores e principalmente entre os doadores, a questão do uso do álcool gel, da máscara, e a gente adotou uma ferramenta, Samanta, super bacana, que isso trouxe muita segurança e tranquilidade para os doadores, que foi o uso do agendamento. Então hoje, aliás, desde o ano passado, as pessoas elas podem agendar o local, a hora e a data da sua doação com toda a segurança, né? Então, exatamente, existe o portal do doador, que é o www.hemossi.ce.gov.br, né, que é o nosso site, que você também pode obter. É através daí que essas pessoas o portal do doador, se agendam? Exatamente. Através Certo. dos nossos contatos telefônicos em todas as nossas unidades, eu posso agendar a minha doação de sangue. Isso trouxe muita tranquilidade, né? Durante todo o ano de 2020, a gente manteve, até o exato momento, nosso estoque dentro da margem de segurança transfusional. Inclusive, em alguns momentos, nós mandamos bolsas de sangue para outros estados, né, como São Paulo. Inclusive, recentemente enviamos também. Isso é um resultado de um trabalho e também de uma conscientização da população. Por isso que é tão importante a gente sempre estar debatendo, a gente sempre estar conversando, né, esclarecendo a população sobre dúvidas, sobre mitos, sobre a doação de sangue, para que a gente possa sempre contar com esse doador presente, né? Não somente em feriados, né? Porque ainda tem aquela história da população achar que vai chegar um feriado, então a gente precisa ir doar. E esquece que paciente não escolhe o dia de adoecer, paciente não tira feriado, não tira férias, né? Então a gente não pode nunca dar férias à solidariedade. Por isso que a gente pede que as doações não podem cair. Tem que ser todo dia, né, amiga? Nem pode dar férias e nem pode deixar a solidariedade em quarentena. Por isso que a gente está sempre procurando a sociedade para conversar. Esse é um momento importante, né? Onde a gente debate, a gente discute essas ações. Aliás, esse tema foi muito especial aqui no nosso programa, viu, gente? Estou super feliz, sinceramente. Bom, no primeiro trimestre desse ano, apenas 41 transplantes renais e um cardíaco foram realizados em todo o estado do Ceará. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, doutor Israel, devemos associar essa redução à pandemia? Com certeza, Samanta. Houve de fato. Porque mexeu com tudo, né? A pandemia, isso. Né? Houve uma redução no número de doadores, em torno de 30%, que se refletiu também no número de transplantes, que caiu também em torno de 40%. Né? Assim, então houve essa redução. No nosso caso, o número de transplantes, por exemplo, de coração, de pulmão, caiu bastante. Até porque, assim, realmente houve toda uma mobilização logística da rede, dos hospitais para o tratamento do Covid. Assim, havia muita insegurança, realmente, porque mesmo com todos os cuidados, mesmo com todos os as cuidados, regras para obedecer, para cumprir. Isso, a disseminação era muito grande, muitos pacientes com Covid e o risco, assim, porque o Covid em si seria uma contraindicação, na realidade, né? Assim, um doador que tenha uma infecção viral, fúngica, uma tuberculose, uma infecção grave já contraindica o processo de doação. Então, um paciente com Covid, por exemplo, ele não poderia doar pelo risco do receptor, que vai estar ali com a sua imunidade baixa, adquirir essa infecção. Então, a pandemia, sim, trouxe esse problema, trouxe uma queda no número de doadores, né? Aliás, em todos os segmentos, né? Só até para ressaltar a questão da Covid, já que a gente está falando sobre ela, é o assunto do momento, claro, né? As pessoas também perguntam muito, quem teve Covid vai poder doar sangue, né? Porque desde o ano passado que a gente está vivenciando essa situação. Então, até é bom esclarecer também para a população que quem teve Covid, 30 dias após, sem sintoma, você pode se candidatar à doação de sangue. Então, nesse caso, então, as pessoas vão tem que poder, ter um tempinho, é isso? Tem que ter 30 dias sem sintomas, tá? Após o final da doença, para poder se candidatar à doação de sangue. Então, é uma pergunta que realmente o nosso diretor perguntou ali, né? Muito interessante. E corroborando o que a Nájila falou, interessante que a estatística mostra que nesse período, 2020 e 2021,
a taxa de recusa familiar nas doações não aumentou. Ela ficou nessa faixa de 35%, 37%. Quer dizer, o número de doadores caiu realmente por conta da Covid, da pandemia, né? Assim, mas a solidariedade não mudou nesse sentido. Assim, as pessoas continuaram aceitando assim, o transplante, a doação, né? E agora, no caso aqui, eu pergunto para a Sheila. Como você conheceu a família? Isso é importante. Desde o começo do programa, eu quero fazer essa pergunta. Como você conheceu a família da pessoa que doou o coração? Na verdade... Você não conheceu? Cheguei a conhecer alguém. Sim. Antigamente existia, mas com um certo tempo não pode mais. Não pode mais? Não existe mais de reunir, a não ser que a pessoa que doou vá atrás, né? Ou eu também tenho que vasculhar, procurar quem é. E aos poucos eu fui procurando e consegui alguém da família. Mas você tinha interesse de saber? Eu tinha interesse para agradecer. Isso, gratidão. Né? Uma gratidão, verdade. Porque na verdade eu não tinha mais vida praticamente, né? E eu achei o ato de amor dessa família em doar o coração para mim muito importante. Então eu tinha que dar um abraço, de agradecer, de dizer coisas bonitas, né? Palavras, apesar que perdeu um ente querido deles, mas salvou a minha vida. E a senhora conheceu, ficou feliz em conhecer? Conheci, fiquei feliz. Agradeceu? Hoje ainda tenho contato com eles, né? Mas assim, eu acho que o ato de doar é a coisa mais importante que existe. É, realmente, gente, realmente. Né? Você saber que você está já para se acabar, não tem mais vida, e alguém dizer, não, você vai sobreviver porque eu vou dar o fígado, o coração, o pulmão, alguma coisa para você nascer de novo, né? Porque eu vivia cansada, inchada, e a partir desse momento da doação... Tudo mudou, né, minha amiga? Eu tô aqui. Você está transplantada aí, feliz. Estou alegre, estou feliz. E é uma pergunta que tem aqui para você. Você é uma mulher de fé? Muita fé. Desde a hora que ela chegou aqui, que eu digo, uma mulher de fé, né? De coragem. Pelo ato de amor, de doar. Então, eu não tinha essa... Antes de eu ficar doente, né? Do coração. Então, para mim, tanto fazia. Tanto faz como... Mas depois que eu recebi, né? O coração, né? Eu tenho também um irmão que recebeu um rins, a outra minha irmã. Então, eu acho que é um ato lindo. Lindo, lindo. Tudo que se doa, entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que estar consciente. Córneas, fígado, rins, pâncreas, como o doutor diz, tudo Nesse que caso você do rim, doar. doutor, foi parente, no caso, né? Como é? Do rim. O meu irmão, a minha irmã deu para o meu irmão rins. Coisa linda, né? Daquela situação Doador vivo, né? Mas, assim, também tem muita gente que tem dúvida. Não, vai tirar o coração, a pessoa não morreu totalmente. Mas hoje também eu tenho consciência que a morte cerebral é atestada por 2 ou 3 médicos e a pessoa não tenha dúvida disso. Né? Eu achava também, não todo dia morre gente, todo dia tem doação. Também não é assim. Você tem que seguir uma ordem. Existe uma preocupação muito grande também, só continuando com o que a Sheila está falando, assim, é outra dúvida que às vezes as pessoas têm. Não existe qualquer mudança no corpo da pessoa. Ao final de todo o processo, o corpo do ente querido ele é entregue com toda a dignidade, daquela forma, não há necessidade de nada diferente. Claro que existe uma cicatriz, como quem fez uma cirurgia, que aquilo ali vai ficar coberto, mas não há nenhuma deformidade visível, entendeu? Nada que precise de cuidados, assim, de um funeral, um enterro diferente. Não, é tudo igual, tudo normal. E outra questão que as famílias perguntam muito, se vai atrasar demais para receber o corpo do ente querido. Não, existe realmente um tempo de algumas horas, a gente procura minimizar isso, deixar o mínimo possível. É todo um processo, né? Assim, entre a família autorizar e ela receber o corpo para que ela possa fazer o funeral, prestar suas homenagens, isso a gente procura manter em torno de 10 a 12 horas. É o tempo para que ocorra a cirurgia da remoção dos órgãos, né? Logo ele vai ser levado ao centro cirúrgico do hospital para que ocorra a cirurgia, para que os órgãos e tecidos sejam removidos, o corpo é reconstituído de forma... Agora, doutor, é sofrimento demais, viu? É muita dor, é muita coisa. Olha, a gente falou aqui sobre os postos de coleta que você já falou, tem vários, né? Não é isso, Hemocentro? Exatamente. Além de Fortaleza, a gente vale ressaltar que a gente tem os Hemocentros regionais, tá?
que estão localizados em Quixadá, Iguatu, Crato, Sobral, Juazeiro do Norte. Então, hoje é um dia especial em todo o estado, né? Tem. Em todo lugar. E a gente convida, né, a população, aonde você estiver, procure uma das unidades do Hemose, faça a sua doação, porque doação de sangue é vida, né? Ajuda a reescrever a vida, como eu falei no início. E eu acho que você já falou também o que impede a doação de sangue, não já? Você falou no Existe, assim, todo um processo de triagem, tá? A pessoa é um candidato à doação. Então, ela se coloca como candidato, estando saudável, né? Bem de saúde, em qualquer uma de nossas unidades. Ela vai passar por uma triagem clínica. Nessa triagem clínica, nós vamos avaliar se naquele momento o candidato está apto a fazer aquela doação. Lógico que nós precisamos de doadores, mas nós precisamos também manter esse candidato saudável. E nessa avaliação nós vamos definir se ele pode ou não realizar aquela doação. E foi naquela idade dos 16 anos, né? De 16 a 17 anos, gente, até os 18 anos, ele tem que ter autorização do responsável legal, no caso o pai ou a mãe, que possa estar autorizando essa doação, tá? Então a gente lembra que esse termo ele é disponível nas nossas unidades, como também nas nossas redes sociais. E essa triagem ela é muito importante porque justamente nesse momento a gente vai saber se a pessoa ela tem algum problema de saúde, se ela, por exemplo, a vacina, né? Agora nós estamos em campanha da vacina, né, do Covid, né? Então muitas pessoas estão com dúvidas. Nájila, eu tomei a vacina, a Coronavac, eu vou poder doar? Então a Coronavac ela impede a doação por 2 dias, né? Então de 2 a 7 dias, dependendo do tipo de vacina que você tomar, são apenas 7 dias no máximo de inaptidão que você vai ficar sem poder doar. É como o tempo também que tem, assim, que não é doar sangue, mas é o tempo que tem da Covid para você tomar o da influenza, né, da gripe. Você tem que ter uns 15 dias, 10 a 15 dias, né? E assim, da mesma forma, o profissional da saúde, no caso, né, o doutor Israel, estava conversando aqui no início do programa, né? Os profissionais da saúde que estão diretamente ligados ao paciente com Covid, que estão dentro da UTI, seja o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, essas pessoas elas têm que ficar 14 dias sem ter contato com o paciente com Covid para poder realizar a doação de sangue. Então, a gente está tendo essas dúvidas na população, porque muito se fala de Covid, de pandemia, né? E a gente não pode esquecer também de focar na solidariedade, né? A gente não pode esquecer, por mais que as pessoas... A gente tem que obedecer o isolamento ele é importante nesse momento, mas a gente não pode esquecer que tem famílias, né? Pessoas que têm câncer, vítimas de acidente, pessoas que vão passar por alguma cirurgia eletiva, que no decorrer desse processo, dessa cirurgia, elas vão precisar desse sangue e é muito importante que a gente tenha esse sangue naquele momento, né? Por isso que a gente fala que a doação ela é voluntária e altruísta. Maravilha. As explicações que ela deu aí, que todos nós aqui estamos, no meu caso, estou aprendendo, é um aprendizado, é uma troca de aprendizado. Então, doutor Israel, e no caso da doação de órgãos, o que é avaliado para a doação? Isso. Aí é bom porque o senhor faz aquela explanação que o nosso diretor pediu com relação à Covid, aquelas complicações, aliás, a conflitos de família, né? Perfeito. Quem vai decidir, aquela coisa toda. Isso. Então, na realidade, o processo realmente é isso. Assim, a primeira coisa mais importante, óbvio, para se tornar um doador é ter ali o diagnóstico firmado, como eu falei, por 2 médicos, em 2 momentos da morte encefálica. Uma vez tendo esse diagnóstico, a família ela é abordada, e chamada ali ao hospital. Enquanto isso, aquele doador vai sendo avaliado. O objetivo de avaliar o doador é saber se se os órgãos são todos íntegros, né? Se ele tem uma boa condição, um bom coração, um bom pulmão, um bom rim, e se ele não tem nenhuma doença grave que possa ser transmitida ao receptor. Isso é importante. Então, por exemplo, pessoas que têm câncer, pessoas que têm infecção como Covid, infecções virais, HIV, HTLV, infecções bacterianas como a tuberculose, fungos, elas não podem se tornar doadoras. Se isso é identificado, isso tem que ser identificado no processo, isso é procurado através de exames de sangue, exames laboratoriais. Na ausência de tudo isso, então ele é um bom candidato. Então, nesse momento, as equipes dos hospitais são acionadas, o transplante de coração, de pulmão, enfim, para que eles possam alocar aqueles órgãos, né? Assim, para decidir quem é o candidato, baseado na compatibilidade de grupo sanguíneo, de tamanho. No momento que a família é abordada, tem essa questão, quer dizer, a autorização familiar ela é necessária. Realmente, hoje, a legislação não existe nada, nenhum documento que a pessoa possa preencher antes de se tornar um doador, nada, né? Como eu falei, existem projetos tramitando no Senado para que haja doação presumida, ou seja, cada pessoa é considerada um doador a não ser que ela escreva em contrário, mas hoje não é assim. Hoje, nada que se ela escrever, deixar um documento escrito, isso não vale de nada, porque na hora só vale a autorização da família. Então, a família tem que ser abordada.
Geralmente a sequência legal, existe um termo que é assinado, que é de doador. Esse termo ele é sempre assinado pelo familiar e por 2 testemunhas idôneas, né, diferentes. E essa pessoa que assina tem que ser ou o cônjuge, é uma sequência, né? Aquela sequência legal, ou é o cônjuge, na ausência é o parente de primeiro grau, pai, mãe, filho, e na ausência desse um parente de segundo grau, seria avó e neto. Então tem que ter isso daí. Conflitos, assim, existem no sentido assim... são a favor, Isso é uma situação que a gente se depara, né? Assim, muitas vezes... São várias situações, Isso. Né? Às vezes aí tem a questão do tempo, né? Quanto tempo a família tem para decidir? Isso, Na realidade, o tempo, o que a gente tem que saber, lembrar é que o doador, ele está em morte encefálica. Estar em morte encefálica significa que depois de algumas horas o organismo ele começa a se deteriorar. Ele cai a pressão, o coração começa a bater devagar, a respiração vai mal, não tem mais hormônios, ou seja, em algumas horas... correndo contra o tempo. Isso, em algumas horas o coração vai parar. Na hora que o coração para, os órgãos deixam de poder ser utilizados. E isso vai acontecer há quanto tempo? Não se tem essa resposta. Em média, 24 até 72 horas às vezes dá para segurar. Então esse é o tempo que é dado à família. Quer dizer, porque vai ficando cada vez mais difícil manter aquela pessoa em condições. Então, assim, isso a gente se depara no nosso dia a dia. Às vezes é chamado, às vezes os parentes moram longe, moram no interior, eles demoram para chegar, ou às vezes chega, aí vem o pai está na dúvida, não sabe o que fazer, naquela angústia, quer uma opinião de um irmão, de um filho, aí tem que esperar o filho chegar, as horas se passam. Já aconteceu conosco, às vezes, de perder um doador nesse sentido, porque nessa espera, assim, eu não vou esperar o meu filho, estou na dúvida, eu quero... Uma expectativa isso, aí a pessoa vinha do interior, demorou umas 12 horas para chegar, quando chegou realmente, infelizmente, já tinha tido a parada cardíaca e a impossibilidade de usar aqueles órgãos. Não tinha mais como... Não, porque o coração parou, quer dizer, então havia... do tempo, né? Isso, então a gente Mas se depara... acontece isso? Isso acontece, isso é uma realidade. Gente, temos que esperar porque o pai está na dúvida, ele quer a opinião do irmão, do filho, ele está vindo do interior, longe, vai chegar só amanhã. Aí você passa aquela noite naquela expectativa e às vezes se perde, sim. Bom, gente, agora eu quero chamar o meu querido, tá? É sempre uma participação especial dele, o Igler Torres. Ele vai falar sobre a nossa campanha, a campanha Doe de Coração. Boa noite, Igler. Seja muito bem-vindo, querido. Boa noite, Samantinha. Boa noite a todos os convidados. Mais uma vez presente aqui, uma honra, maravilha. Né? Hoje para falar justamente, Samanta, sobre a campanha Doe de Coração, uma iniciativa do Grupo Edson Queiroz, né? Uma campanha que acontece desde 2003, realizada pelo chanceler Ayrton Queiroz, como você já falou no início do programa. E é uma campanha, Samanta, que tem o apoio do governo do estado do Ceará e de hospitais filantrópicos municipais, justamente para incentivar e ajudar as pessoas a doarem órgãos, doar vidas. Uma campanha que todo ano é realizada desde 2003 e contribui aí para a doação de órgãos no nosso estado, um estado que é referência quando a gente fala sobre doação de órgãos, né, Samanta? Com certeza. Muito obrigada aí pela sua participação. E aí, gente, estamos aqui com o nosso programa, estamos aqui fortalecidos, né, de tantas informações importantes que a gente precisava, pelo menos eu, e quem está em casa também, com certeza ouviu tudo isso aqui, ficou bem informado, tirou muitas dúvidas, né, doutor? Isso. E agora, vamos falar de Munila, né? É isso aí. Vamos falar da Picadinha do Amor, Picadinha de Amor, aqui no programa. É mais um recadinho. Gente, a hora da injeção é um pesadelo? Seus filhos choram, ficam ansiosos, estressados na hora da vacina? Então, você precisa conhecer a Picadinha de Amor. A Picadinha de Amor tem um formato anatômico e exclusivo que possui micropontas que sensibilizam os nervos no local da picada, viu, gente? Diminuindo a ansiedade e a dor da criança. O seu desenho foi especialmente desenvolvido para não sentir dor na hora da injeção. Não é uma maravilha? Então, a Picadinha de Amor está à venda nas farmácias ou clínicas de vacinação. Então, para mais informações, ligue 3231 1423. 3231 1423 e aí você vai levar suas crianças, não é isso? Para a vacina, para tomar aquela injeção, cuidar da saúde que precisamos, né? Então, as crianças vão com total confiança e com total tranquilidade. Então, confira mais sobre a Picadinha de Amor. Vamos aí conferir o nosso VT? Vamos lá?
A hora da injeção é um pesadelo? Você tem medo de agulha? Seus filhos choram e ficam ansiosos na hora da vacina. Então, você precisa conhecer a Picadinha de Amor. A Picadinha de Amor tem um formato anatômico e exclusivo. Seu desenho foi especialmente desenvolvido para não sentir dor na hora da injeção. A Picadinha de Amor possui micropontas que sensibilizam os nervos no local da picada, diminuindo a ansiedade e a dor, prezando pelo conforto nessa hora tão importante para a sua saúde. Agora, gente, vamos para um breve intervalo e voltaremos já agora com o último bloco do nosso programa. Até já, tá? Que seguro cabe em minhas mãos.